Olá a todos, meu nome é William Ramalho, eu sou administrador de empresas, formado em marketing, também em análise de sistemas e há mais de 20 anos tenho formação em Enneagrama. E estou aqui hoje para conversar um pouco sobre como maximizar e tirar o potencial máximo e ter equipes eficientes, colaborativas, que alcançam, né, nos negócios o seu ápice. Tá? E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode construir isso dentro de uma empresa? Eu, por muitos anos, tive equipes e tive muito problema com equipe. Problemas de comunicação, problemas na formação dessas equipes. É um desafio muito grande sempre colocar a pessoa certa no lugar certo, fazer com que isso aconteça da melhor forma possível e poder tirar o máximo, não só para os negócios dessa empresa, para a organização, mas também para valorizar aquela pessoa e para que ela se sinta bem dentro da organização. A gente sabe como é difícil, né, e quanto custa dar treinamento, dar suporte, preparar alguém para um determinado cargo, e aquele trabalho não consegue ser desenvolvido, não por incompetência profissional daquela pessoa, porque geralmente são especialistas, são pessoas bem preparadas para isso, mas, via de regra, por questões comportamentais. Então, quando você tem a pessoa certa no lugar certo, você facilita muito. Vamos pegar como exemplo um time de futebol, uma equipe de vôlei, uma equipe de basquete, qualquer esporte em equipe. Você precisa de cada elemento com seu potencial máximo no lugar certo para alcançar o máximo e ter o máximo de rendimento daquela equipe. Nem sempre a equipe ganha, nem sempre a equipe consegue estabelecer e apresentar esse máximo, mas na maioria das vezes você vai ter o melhor resultado com a equipe que você tem. E eu passei por isso, né? Trabalhando com equipes de empresa própria, né? De minha empresa mesmo, eu já tive muita dificuldade, enfrentei muito desafio por colocar as pessoas nos lugares mais adequados. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa muito hábil, muito boa na parte financeira, né? Mas essa pessoa não era tão boa no trato com o cliente. Ela se comunicava muito bem internamente, com as pessoas da equipe, com as outras pessoas da equipe, mas quando ela ia falar com o cliente, ela tinha muita dificuldade. Então, isso acabou trazendo muitos problemas. Como ajustar isso? Porque, afinal de contas, a gente está falando do comportamento da pessoa. Você muda isso de que forma? Você altera isso de que maneira? E aí, nessa busca por ferramentas, por maneiras, formas, como eu conseguiria alterar isso, como eu conseguiria ajustar isso, me deparei com o Enneagrama. E o Enneagrama é uma ferramenta, estudo, né, que remonta aí a 5, 6 mil anos e foi trazida para o Ocidente por uma pessoa chamada Gurdjieff. Gurdjieff, esse russo, ele puxou essa informação, é uma tradição oral que vinha dos sumérios, e essa tradição diz o seguinte: existem 9 tipos de personalidade. E essas 9 personalidades, cada uma delas, é guiada por uma emoção central, uma emoção base. E essa emoção vai determinar e apresentar como a pessoa se comporta em sociedade, se comporta no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho. E quando eu me deparei com esse estudo, eu me surpreendi muito, porque você consegue perceber é, como aqueles tipos de personalidade podem afetar e ser afetados por um sem número de circunstâncias. Me aprofundei nesse estudo e comecei a aplicar o Enneagrama. O primeiro passo para o Enneagrama, né, nesse escopo que eu conheci, era você saber o seu próprio tipo e conhecer como você deveria identificar o seu próprio tipo. A partir disso, me aprofundando mais nos estudos, ultrapassando essa parte, eu percebi como eles podiam ser aplicados, e muito bem aplicados, aos negócios, principalmente na formação de equipe. E o que eu vi me surpreendeu muito. Você imagina você precisar de alguém para uma recepção, né?
e aí você faz um processo seletivo, contrata uma empresa para fazer esse recrutamento e seleção para você, mas essa empresa vai perguntar que características você deseja nessa pessoa. Na hora que você tem essa ferramenta e essa informação prévia nas mãos, a chance de você acertar nesse recrutamento é muito maior, é muito mais significativa. Isso facilitou muito a montagem de equipes. Depois que eu consegui montar a primeira equipe na empresa e vi que como isso funcionava e como isso dava certo, eu comecei a multiplicar isso e estabelecer em outras empresas, para outras pessoas, outros empresários, profissionais liberais, como eles poderiam lidar com isso. Nem sempre você tem uma equipe com 5, 6, 10, 20 pessoas, mas seguramente você lida com 5, 6, 10, 20 pessoas no seu trabalho. São fornecedores, são clientes, são parceiros de negócio. E como você se posiciona diante desses parceiros, diante dessas pessoas? Qual é a melhor forma de tratar ou de apresentar um projeto? Isso tudo eu consegui solucionar e entender ali, através dessa ferramenta, como eu poderia fazer e como isso ajudaria e me ajudou nos negócios, né? Eu poderia citar aqui várias histórias, vários exemplos, né? Mas vou pegar alguns de empresas que todos nós conhecemos, que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, por exemplo, a Microsoft utiliza essa mesma ferramenta para tratar da gestão de conflitos, né? Então, se duas pessoas têm um conflito interno dentro da empresa, eles usam o Enneagrama, através de workshops, através de atendimento pessoal, né? O mediador conhece a ferramenta e consegue ver onde aquele conflito foi gerado, que causa gerou aquele conflito, como ele pode ser diluído. E o principal, prepara o futuro para que esse tipo de problema tenda a não acontecer novamente. Então, é muito interessante ver como isso ajudou uma empresa, uma gigante como a Microsoft, né, e ajuda até hoje, a resolver esse tipo de situação. Uma outra empresa famosa, grande, que utiliza o Enneagrama como ferramenta aí para treinar gestores e liderança é o Google. O Google utiliza esse tipo de ferramenta porque eles valorizam muito o bem-estar dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, ele usa a ferramenta justamente para trazer isso e dar essa valorização cada vez maior. Então, quando um líder conhece e sabe como lida com aquela equipe dele, que características tem dentro daquela equipe e como ele pode valorizar o que é bom e mitigar o que é ruim, isso potencializa e muito esse líder, essa liderança e também essa equipe. Isso facilita muito numa empresa, numa gigante como é o Google. Então, é uma ferramenta que é largamente utilizada, né? Você não vai ver tanto na mídia, você não vai ver tanta exposição dela, justamente por isso, porque ela é uma ferramenta muito estratégica, muito e que, quando aplicada, traz muito resultado. Um outro ponto importante é, é, a, é que ela pode ser aplicada em qualquer situação. Então, desde uma pequena empresa até uma grande empresa pode utilizar, porque os relacionamentos humanos são comuns a qualquer tipo de negócio. Então, isso facilita e muito, né, a, a estrutura e a operacionalização de uma empresa, de uma equipe, na montagem de uma equipe, na manutenção dessa equipe, na progressão dessa equipe, ter uma ferramenta dessas para poder observar e ver as dinâmicas e ver como essa equipe está andando e quais são as formas de potencializar essa equipe. Isso para citar alguns exemplos. Falando um pouco do próprio Enneagrama, como eu citei, são 9 tipos, e cada tipo tem um sentimento ali, uma emoção central que vai nortear, né? Então, você tem alguns tipos que são mais introspectivos, são pessoas mais fechadas, mais reservadas, falam um pouco, mas são muito efetivas, por exemplo, na análise de dados, né? Outras pessoas são muito carismáticas, são muito comunicativas, é evidente que essas pessoas se adequariam melhor a posições onde
lidam com o público, lidam com outras pessoas. Você vai ter uma facilidade maior para essa pessoa nessa área. Então, conhecer a ferramenta, conhecer esses tipos e poder adequar isso da melhor forma para que cada um esteja na posição certa é uma vantagem competitiva, sim, como era no passado, é atualmente e será no futuro. Muita gente pergunta coisas como: ah, mas esse tipo de coisa não é para minha empresa. Eu tenho uma empresa pequena, isso não vai funcionar para mim. É, eu diria o seguinte: uma empresa só é grande se ela começa grande, né? Então, essa coisa de categorizar se a empresa é pequena ou grande, existem muitos critérios de avaliação para a gente considerar uma empresa pequena ou grande. Fato é, se você começa da forma correta, a sua chance de ser grande é muito maior, né? É muito mais fácil é, aprender, né, e colocar, balizar as informações da maneira correta logo no início. Isso vai gerar cultura dentro da empresa. É muito mais fácil isso. Outras pessoas dizem: ah, eu acho que isso custa caro, porque, né, eu vou investir em pessoas, vou investir em funcionários e treinamentos não são baratos. Sem dúvida nenhuma, qualquer estudo, se a gente for analisar, ele custa caro. O preço não é nem o que custa mais na hora da gente estudar, né? É o tempo. O tempo que a gente desprende, o tempo que a gente dedica a estudar. Isso realmente não tem preço. Mas não é o preço que determina, é o valor disso que vai fazer diferença. Não é quanto custa, mas sim quanto vale. E existe essa frase, né, muito conhecida: se você acha o estudo caro, experimenta a ignorância, o valor da ignorância, entende? Então, na hora que você forma equipes, na hora que você treina a sua equipe, o que você está fazendo é um investimento em um retorno que terá seguramente um retorno muito grande para a sua empresa. Todo mundo conhece alguém que já trabalhou numa grande empresa. Então, essa pessoa vai para uma palestra, vai para uma apresentação, ela faz questão de mostrar que trabalhou naquela empresa. Ora, mas por que se ela já não está mais lá? É porque ela valoriza aquela experiência tem peso no currículo dela, aquilo é importante para ela, né? Então você não tem ali um ex-empregado magoado, ressentido, muito ao contrário, você tem uma pessoa ali orgulhosa de ter passado por ali, orgulhosa de ter trabalhado naquela empresa. Isso é fundamental, isso faz total diferença e isso diz muito para futuros clientes, futuros funcionários, de como é a cultura e a qualidade dentro daquela empresa. É muito válido e muito importante isso, né? Eu já me senti assim, né? Já tive essas dúvidas e posso garantir a vocês, entendo perfeitamente esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento, mas conheço o outro lado, né? Conheço o outro lado e vi os resultados. E quando a gente é cético e enxerga os resultados, a história é outra, né? Muda totalmente. Então, me chama a atenção, muitas vezes, as pessoas querendo que as coisas aconteçam, muitos empresários, profissionais liberais, mas que não investem um pouco de tempo para estudar e ver qual é a melhor forma de criar soluções. Esse é um outro ponto muito importante. Essa ferramenta ela traz soluções, né? Ela não traz mais problemas. Ela mostra caminhos e as soluções vão aparecendo, então, como marcos ali dentro desse caminho. Isso é muito válido e muito interessante. Além disso, você cria aí uma bagagem, cria uma informação que permanece na empresa, né? Uma outra coisa que geralmente me salta aos olhos são as pessoas questionando, né? Ah, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo, eu preciso vender, eu preciso que a minha empresa progrida, eu preciso faturar. E eu não tenho tempo para ficar treinando funcionário, fazendo com que eles entendam ou treinar ele para atender melhor. Eu não sei qual é o teu produto ou o teu serviço, mas posso te garantir uma coisa. Eu sei que você compra coisas, que você solicita serviços. E eu pergunto a você, como você gosta de ser atendido? Quando você chega num balcão, vou pegar um exemplo simples, numa academia de ginástica, você prefere alguém que te sorria, te olhe nos olhos e tenha conhecimento da academia, saiba minimamente responder as perguntas que você faça,
entender aquilo que você está buscando ali naquela academia, ou uma pessoa que mal olha na sua cara e fala assim, algo do tipo, né? Ah, olha, essa pergunta eu não vou saber te responder, não. A pessoa que responde, ela está aqui mais tarde. Volta depois e você vê com ela. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente busca um produto, busca um serviço, porque precisa, porque gostaria de ter, porque viu um anúncio, uma propaganda e é mal atendido, né? Uma outra história interessante, aconteceu comigo isso uma vez. Eu tinha um sócio e eu e esse sócio, a gente, no centro da cidade, no Rio de Janeiro, a gente saiu para almoçar e aí a gente sentou no restaurante. Sentamos no restaurante, o garçom veio, nos atendeu, entregou o cardápio para cada um. Ele pediu um refrigerante, eu pedi um outro refrigerante, e o garçom foi, trouxe os refrigerantes. Quando ele trouxe os refrigerantes, ele perguntou se a gente já queria tirar o nosso pedido. Eu pedi o meu prato, o meu sócio na época pediu o prato dele, o garçom foi, e até aí tá tudo bem. Passou meia hora, nada do prato, a gente conversando. Quando a gente se deu conta, já tinha passado uma hora. E aí, caramba, a comida não chegou, né? Deve ter tido algum problema. Apontamos, acenamos para o garçom. Ele veio na mesa com a conta. Ele chegou na mesa com a conta. A gente não tinha nem comido. Então, é, é, ele ficou discutindo. Não, vocês comeram. Não, a gente não comeu. A comida não chegou. Você trouxe a conta, você trouxe o refrigerante. E aí foi aquilo ali, mais meia hora, conversa com o gerente, vê na cozinha e tal, e chegaram à conclusão de que, de fato, a gente não tinha recebido a comida, a gente pagou os refrigerantes e foi embora. Qual é a chance de voltar num restaurante desse? Por que isso aconteceu? Qual foi a causa desse problema? Foi responsabilidade do garçom? Ele esqueceu de passar o pedido? O que houve lá na cozinha? De quem foi a desatenção? Né? Com quantos clientes isso aconteceu naquele dia, naquela semana, naquele mês e no ano passado? Então, essa falta de tempo para olhar para a própria operação, para enxergar o que pode, o que está bom a gente deve potencializar, né? Mas aquilo que está com problema, qual a solução que a gente dá? Se a gente não observa, e às vezes a gente precisa ficar, sentar na mesa, né? E ser servido pelo nosso próprio produto, serviço, a gente vai entender que esse tempo de qualidade entregue a olhar vai trazer muito resultado e traz muito resultado. E é por isso que a gente tem essa ferramenta e busca isso, oferecer isso de maneira muito prática, muito clara para os empresários, para os profissionais liberais. É uma ferramenta que traz solução, que faz você ganhar muito tempo para vender, para faturar e, principalmente, o objetivo central de qualquer empresa, ter lucro. Ter lucro, não adianta nada a gente comprar por 10 e vender por 10,5. Se esses 50 centavos não forem lucro suficiente, você aí sim está perdendo tempo. Então, como é que eu potencializo isso no meu atendimento, no cuidado que eu tenho que ter com o meu cliente, com a minha entrega? Então, isso tudo a gente consegue discutir e mapear. Uma outra aplicação do Enneagrama muito interessante, isso eu tive a oportunidade de vivenciar e participar da equipe, para montar uma planta industrial. Então, onde cada um dos setores daquela planta, qual a característica principal de cada um daqueles setores e como eles deveriam agir, que pessoas seriam mais adequadas a serem os coordenadores, os gerentes, os líderes dali, qual a formação da equipe. Em alguns casos, você precisa de uma equipe heterogênea, com gente muito pragmática, gente muito carismática. Você precisa desses opostos. Depende da operação, depende da situação. Isso você conhece na sua empresa. Então, por conta disso tudo, né, a gente estruturou, né, estruturou de uma forma muito interessante, muito viável, muito simples, uma série de cursos em cima desse ponto, né? Primeiro, porque esse ensinamento está em nossas mãos, a gente tem experiência, e segundo, porque isso é muito fácil de aplicar e muito direta, de muita direta aplicação. E o ganho que se tem disso é enorme. Digo isso
pelas empresas por que passei, por onde eu já pude afetar pessoas, onde eu pude afetar equipes, donos de empresa, com esse conhecimento, né? Então, a gente vai fazer no próximo dia 18/4, às 20 horas, uma live, né? Falando e aprofundando, falando mais desse assunto, aprofundando mais, conversando mais com você sobre isso, e eu te convido a participar dessa live, tá? A partir disso, você tem 3 opções: assistir esse vídeo, ignorar o que eu falei, e está tudo bem. Assistir o vídeo, participar dessa live e ver o que a gente tem para te apresentar ali, né? E a terceira opção é se aprofundar um pouco mais no assunto e tentar aplicar ele sozinho. Essas são suas 3 opções. Eu te convido a estar conosco, dia 18/4, às 20 horas, para a gente conversar mais e poder te ajudar nisso. Te agradeço muito a tua atenção e espero você no dia 18. Até lá!